Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é hipoglicemia em não diabéticos. Como investigar? Eric, hipoglicemias em pacientes com diabetes é um tema que muitas vezes até o médico não especialista tem algumas noções de como diagnosticar, como corrigir, quais são as principais causas, geralmente alguma coisa relacionada a erro no uso das medicações, atraso nas refeições. Mas hipoglicemia em não diabéticos gera um pouco mais de dúvida. Sim, geralmente precisa do especialista, né, para conduzir. Precisa, porque diagnóstico, né, a definição é diferente, as causas são diferentes, a investigação é muito particular e às vezes até muito difícil. Sim, às vezes eu diria quase sempre. Boa! Então, por isso que a gente decidiu fazer um podcast só para falar sobre a investigação de hipoglicemia em pacientes que não têm diagnóstico de diabetes mellitus. Vamos começar então pela definição. Como eu disse, já aí a gente tem uma diferença. Como é que eu posso definir hipoglicemia? Quando é que eu vou pensar em investigar hipoglicemia em um paciente que não tem diabetes mellitus? Pronto. Então a gente precisa estabelecer o que a gente chama de tríade de Whipple, né? São 3 critérios para a gente confirmar que aquele paciente está com hipoglicemia. Então ele precisa ter ali sintomas de hipoglicemia, né? Que aí pode ser sintomas neuroadrenérgicos e neuroglicopênicos, geralmente a associação dos dois. Uma glicemia abaixo de 54 e a remissão, a resolução dos sintomas quando ele se alimenta. Boa. Né? Então, essa pergunta tem sempre que fazer parte da anamnese. Né? Você, na hora que se alimenta, melhora dos seus sintomas. E, às vezes, o paciente pode estar ali só referindo o sintoma, dizendo que melhora, mas você não tem a glicemia, o resultado real. Né? E aí você ainda não pode fechar com hipoglicemia. E o que causou aquilo foi outra condição. Outra condição. Depressão, por exemplo. Isso, eu já tive paciente que chega referindo esses sintomas, leu em algum lugar, acha que é hipoglicemia e no final não era. Então, antes de você prosseguir qualquer investigação de uma hipoglicemia no paciente que não tem diabetes, você precisa primeiro confirmar se aquilo é uma hipoglicemia real. Porque senão você vai submeter o paciente a uma série de exames que são chatos, não só para a gente, mas principalmente para o paciente, né? E para no final não dar em nada. A gente tem que pensar muito bem antes de desencadear uma investigação de hipoglicemia Sim, em não diabético. Muito. E aí só para o pessoal entender, sintoma neuroglicopênico e neuroadrenérgico. Então, relacionado ao sistema nervoso autônomo. Né? Simpático e parasimpático. Palpitações, tremores, fome, sudorese, são os clássicos. Neuroglicopênico, a gente tem sonolência, confusão mental. Isso pode ser, inclusive, a única manifestação no paciente mais idoso. Convulsões. Isso, né? Que já é mais grave. Acho que você lembra de um caso que a gente tinha quando eu fiz residência contigo lá no HC, de um paciente que foi diagnosticado com epilepsia, entre aspas. E ficou anos em hipoglicemia ao ponto de ter um quadro demencial, né? Esse paciente que você está falando tinha já atrofia cortical, porque a hipoglicemia de longo tempo, se você não diagnosticar, o paciente vai ter complicações neurológicas a longo prazo. Era um paciente, pessoal, que dava entrada na emergência várias vezes por convulsões. O pessoal não verificava a glicemia capilar, não sabia que era por hipoglicemia, e ele começou, inclusive, anticonvulsivante. Eu acho que ele usava fenobarbital, se não me engano. Enfim, então tem que ter essa documentação, né? Isso. E lembrar que dificilmente alguém completamente normal, sem nenhuma doença específica para causar hipoglicemia, vai ter hipoglicemia. Perfeito. Certo? Porque nós temos um sistema contrarregulador que funciona muito bem para evitar isso. Então, quando a nossa glicose começa a cair, a gente sabe que a primeira coisa que acontece é a insulina deixar de ser produzida pelo pâncreas. Tá? Então, não à toa, em períodos de jejum prolongado, essa insulina vai ter que estar baixa para evitar a hipoglicemia. E aí, quanto menor for a glicemia, outros mecanismos vão acontecendo. Né? Aumenta os hormônios que a gente chama contrarreguladores. Glucagon, norepinefrina, são os primeiros, depois GH, depois cortisol. Inclusive, o aumento das catecolaminas é o que dá os sintomas adrenérgicos. Então, a gente tem que lembrar que temos mecanismos de defesa.
Por isso que se eu tenho tudo funcionando normal, se eu tenho um pâncreas funcionando normal, que responde direitinho à hipoglicemia, diminuindo a secreção de insulina, se eu tenho secreção de glucagon e catecolaminas normais, se eu tenho esse sistema contrarregulador normal, eu não vou ter hipoglicemia. Excelente. E lembrar desse ponto de corte que você colocou, né? 54, algumas referências 55. Então, se você chegar hoje no consultório, um paciente com uma glicemia de jejum 66, como chega às vezes preocupado, tranquilizar. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não há indicação de investigação. Não. Certo. Recebi esse paciente, identifiquei a tríade de Whipple, o paciente tem indicação de investigar. Quais são as possíveis causas de uma hipoglicemia em um paciente que não tem diabetes? Pronto, eu acho que de forma didática a gente pode dividir essas causas naquelas causas hiperinsulinêmicas, ou seja, aquelas causas que estão com hipoglicemia porque a insulina está alta por algum motivo, ou seja, mesmo na vigência da hipoglicemia, não acontece a resposta normal, que é a insulina cair, que é o que eu expliquei que seria o normal fisiologicamente. Então a causa da hipoglicemia é o excesso de insulina, por algum motivo. Certo. E existem as causas que não têm hiperinsulinemia, que não cursa com hiperinsulinemia. Ou seja, nessas situações, na vigência de hipoglicemia, a insulina baixa. Realmente ela baixa para tentar evitar a hipoglicemia, mas por algum outro motivo não vai conseguir ter esse efeito. Certo. Ou seja, a culpa não é da insulina, a culpa não é um excesso de insulina. Entre essas causas que a culpa não é de insulina, vou começar por elas, porque o que dá mais trabalho são é por culpa da insulina, né? Que não é culpa da insulina, doenças graves, qualquer doença grave, qualquer paciente internado grave, paciente com sepse, por exemplo, ele pode vir a desenvolver hipoglicemia, paciente em hemodiálise, a própria hemodiálise pode ser a causa da hipoglicemia. Então, paciente mais debilitado, por si só, pode ter hipoglicemia, muitas vezes, porque o sistema contrarregulador não está funcionando como deveria para evitar esse processo. Você pode ter muito consumo ali no plano infeccioso, por exemplo, também de glicose, e aí acabar desencadeando a hipoglicemia. E essas doenças graves, elas comprometem órgãos que participam do processo de gliconeogênese, bem lembrado. Né? Rim, fígado, e aí você não tem mais essa defesa da produção de glicose. Quando a insulina cai, né, a insulina inibe a gliconeogênese, que é a síntese nova da glicose. Quando a insulina cai, era para a gliconeogênese aumentar. Só que não está adiantando, porque você tem ali um fígado ou um rim comprometido. Certo. Né? Outras causas que não dependem da insulina é quando você tem deficiência dos hormônios contrarreguladores. Boa. Então você tem deficiência de GH, eu falei. Né? Durante a hipoglicemia você vai ter aumento de GH também, vai ter aumento de cortisol também para tentar compensar. Se você tem deficiência de GH ou insuficiência adrenal, seja primária, seja secundária, você vai ter mais predisposição a fazer hipoglicemia. Não à toa, a gente sempre, paciente com hipoglicemia, quando a gente fecha o tríade de hipo, a gente sempre vê também ali dose no cortisol basal, vê se não tem algum outro sinal e sintoma de insuficiência adrenal. Então já fica atento, aquele paciente que fez cirurgia hipofisária, né? Sim, já tem até um diagnóstico perfeito, de alguma deficiência hipofisária, começa a apresentar hipoglicemia, de repente pode ser uma deficiência de GH ou até insuficiência adrenal. Isso. Mas aí a gente parte para as causas hiperinsulinêmicas, né? Hipoglicemia hiperinsulinêmica. A causa mais clássica é o insulinoma, né? Sim. E é a que vai dar mais trabalho para a gente, que a gente vai chegar lá, né? Para a gente encontrar esse insulinoma. Então, é um tumor de células beta-pancreáticas, como é um tumor, produz muita insulina, essa insulina causa a hipoglicemia. E aí, na vigência da hipoglicemia, a insulina, em vez de estar baixa, ela vai estar alta, porque tem um tumor produzindo. Certo. Ela pode até estar não alta, estar normal. Né? E estar normal, de insulina em níveis normais diante de uma hipoglicemia, não é o esperado. Ela teria que estar baixa, como eu já falei. Né? Então, se a insulina está normal ou alta na vigência de hipoglicemia, tem que pensar numa causa hiperinsulinêmica. A que você vai pensar em primeiro lugar aí no adulto é insulinoma. E é um tumor que vai dar muito trabalho, né? Investigação, tratamento, mas é um tumor benigno. Na maioria das vezes, 90%. Dos casos ele é benigno. Isso. E geralmente também, na maioria dos casos, ele é esporádico, 95%. Isso. Agora a gente tem aquele percentual ali de 4 a 6%, que é um quadro familiar, inclusive pode estar preso na neoplasia endócrina múltipla, tipo 1. Isso, né? que é quando você tem lesão hipofisária associado a hiperparatiroidismo primário e aí algum tumor neuroendócrino pancreático, né, ou que fica ali próximo ao pâncreas, porque nem sempre está no pâncreas. Quando é familiar, nesses 5% mais ou menos, o insulinoma ele pode ser múltiplo.
E segundo, às vezes ele não está exatamente no pâncreas, ele pode estar ali na região do adenal, enfim, mesmo esporádico pode estar também na região do adenal e aí vai dar mais trabalho de encontrar. Então tá, insulinoma é uma causa de hipoglicemia hiperinsulinêmica. O que mais? Bem, a gente vai ter outras causas. Causas mais raras, principalmente no adulto, como nesidioblastose, que é uma hipertrofia e uma hiperplasia das células beta-pancreáticas. Então, nesse caso, praticamente todo o tecido pancreático ele vai estar afetado. Não vai ter como você vai dizer, é algo localizado, é aqui, tem um tumor nesse lugar. Não, você tem ali a hiperplasia de todas as células, certo? Outra situação é a autoimune. Essa autoimune, né, eu estou para ver, a gente sempre investiga, sempre pede anticorpo anti-insulina, mas é uma condição mais comum, por exemplo, em japoneses, coreanos. Sim. Então, assim, você vai ficar mais atento se você tiver um paciente descendente, né, de asiático, principalmente essas regiões, Japão, Coreia. Mas não é uma coisa tão comum. E o que é que acontece? É um anticorpo que gruda ali na insulina, ele é uma anti-insulina, mas não quer dizer que vai destruir a insulina. Ele se liga à insulina e meio que armazena essa insulina. Né? E aí faz com que vai armazenando, ficando muita insulina e de repente vai soltando aquela insulina em grandes quantidades do nada, né? E aí você tem a hipoglicemia. Seria mais ou menos isso a lógica da autoimune, porque o pessoal que está ouvindo a gente pode pensar, a autoimune vai destruir a insulina, vai dar diabetes, mas não é que destrói. Ele vai tipo armazenando aquela insulina, a insulina não é destruída e quando você vê, ele solta aquele monte de insulina de uma vez e aí você vai ter, tanto que quando é autoimune, você tem níveis muito altos de insulina dosada. Né? Você vai dosar a insulina, ela vai estar alta na vigência da hipoglicemia, mas em níveis muito altos. Certo? Essa seria a autoimune. Outra, cada vez mais comum no ambulatório de endocrinologia, é a pós-bariátrica. Né? Então a gente sabe que existe sim uma hipoglicemia relacionada à cirurgia bariátrica de qualquer tipo. Certo? Você pode ter cirurgia de qualquer tipo, você pode ter essa hipoglicemia. Geralmente é uma hipoglicemia mais tardia, assim. Ela é uma complicação tardia, né? Então, depois de 1 ano da cirurgia que ela começa, e vai ser uma hipoglicemia pós-prandial, que vai começar ali em torno de 1 a 3 horas após a alimentação. Então, não espere que o paciente comeu e imediatamente faz. Por quê? Porque a hipoglicemia nem sempre é só de jejum. A gente fala hipoglicemia, o pessoal pode achar que é só em jejum, mas ela pode ser pós-prandial também. Então, a hipoglicemia pós-bariátrica é um exemplo de hipoglicemia que acontece no período pós-prandial. Que já foi chamada de dumping tardio. Isso. E agora a gente chama de hipoglicemia reativa. Isso. Né? Até porque não é um dumping, né? Um dumping, que seria o dumping precoce, não envolve hipoglicemia. Embora os sintomas se pareçam muito, não é hipoglicemia. Já esses sintomas, quando eles aparecem depois de uma hora da refeição, são realmente por hipoglicemia, em que a insulina vai estar alta, provavelmente por um excesso de secreção de GLP-1. A fisiopatologia toda ainda é complexa, não é completamente estabelecida, mas é como se a glicose, o carboidrato chega muito rápido ali na região onde vai ser absorvido, então não tem todo aquele controle de esvaziamento, e parece que isso gera uma secreção excessiva de GLP-1. E o GLP-1 estimula o pâncreas a produzir muita insulina. Então vai ser uma hipoglicemia hiperinsulinêmica, vai haver excesso de insulina, mas ela ocorre exatamente no período pós-prandial. Ela não vai ocorrer no jejum, exatamente. Com o tempo, esse excesso de GLP-1 pode gerar até uma hiperplasia. Isso, até na nesidioblastose, né? Essa hiperplasia já foi descrita em paciente com pós-bariátrico. Excelente. Nós falamos do tumor insulinoma, mas existem tumores também não insulinoma que podem causar hipoglicemia. Pode. E aí já vai entrar no grupo daquelas causas com insulina baixa. Né, que não seria insulina alta, que são tumores produtores de um hormônio, geralmente são tumores sólidos, que produzem um hormônio chamado IGF-2. Né? Não é o IGF-1, é o IGF-2. Só que os IGFs, o nome, esse I é de insulina. Né? São fatores de crescimento, né? Insulina-like. Então, eles se ligam no mesmo receptor da insulina. Então, imagina um tumor produzindo muito IGF-2 e esse IGF-2 ocupando o receptor de insulina e fingindo ser insulina. Então ele vai agir no receptor e vai gerar hipoglicemia porque ele está fingindo ser insulina. É como se você tivesse muita insulina. Mas não é insulina, é IGF-2. Então se você dosar insulina, na vigência da hipoglicemia, essa insulina vai estar baixa. Né? Porque o pâncreas está normal. E o pâncreas está entendendo que se tem hipoglicemia, tem que baixar a produção de insulina. A descrição clássica são tumores grandes, retroperitoneais, mas a gente pode observar também em outros tumores sólidos. Sim, eu já vi... Hepatocarcinoma, já vi. Eu já vi também para de pleura, carcinoma de pleura, e já vi para renal, com metastático.
Certo? Então, você tem um paciente com hipoglicemia, é um paciente oncológico, um paciente com câncer, principalmente um câncer mais grave, cheio de lesões, pensar que pode ser essa hipoglicemia a produção de GF2. Saindo dessa discussão bem legal sobre as possíveis causas de hipoglicemia em não diabéticos, vamos para a investigação, tá? Bora lá, que é a parte trabalhosa. Vamos começar pela investigação de pacientes que fazem hipoglicemia em jejum em algum momento. Por mais que ele tenha também hipoglicemias pós-prandiais, ele tem episódios de jejum, certo? Como investigar a hipoglicemia de jejum em pacientes não diabéticos? Tá, vê, a gente vai precisar dosar a insulina no período de hipoglicemia, porque a gente já vai dividir aqueles grupos, o que está com insulina alta do que está com insulina baixa, mas tem que ser na vigência de hipoglicemia. E junto da insulina, vale a pena a gente dosar também o peptídeo C. Por quê? Então é só a gente lembrar aí de como ocorre a secreção da insulina. Quando a insulina é secretada, vai ser secretado também em quantidades equimolares peptídeo C. Então o peptídeo C, ele mostra a funcionalidade do pâncreas. Certo? Porque vai que o paciente está, por exemplo, usando insulina exógena. A insulina não está vindo do pâncreas, o paciente está se auto-aplicando e ninguém sabe. Porque existe também as hipoglicemias factícias, que são causadas pelo próprio paciente. Então, assim, o peptídeo C, não, ninguém aplica peptídeo C em si mesmo. Então, o peptídeo C, ele é mais específico para a secreção pancreática. Então, a gente vai ter que dosar na vigência de hipoglicemia, insulina e peptídeo C. A primeira coisa que a gente pode fazer para tentar facilitar a vida do paciente é orientá-lo. Olha, está em hipoglicemia, no momento da hipoglicemia, corra no laboratório, colha a glicemia, a insulina, o peptídeo C. Parece simples eu falando aqui, mas o paciente lá em hipoglicemia, não corrija não. Corra no laboratório. Complicado, né? Eric, eu já recebi uma mensagem dessa. A gente estava programando a internação de um paciente e a filha mandou uma mensagem. Doutor, olha, eu tô levando ele agora aqui no laboratório, tô com sua requisição. Mas não deu tempo, não né? Deu tempo. Há uma burocracia na recepção. Pois até a família vendo lá o paciente. Se fosse uma coleta que a gente confiasse que o laboratório ia coletar rápido, seria ótimo. Né? Mas assim, seria o mais prático fazer. Já aconteceu, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, de a gente internar o paciente para fazer o teste, que eu vou falar daqui a pouco, né? O teste de jejum prolongado. E na hora o paciente começa a fazer hipoglicemia, corre, colhe e não precisa mais internar o paciente. Porque ele fez a hipoglicemia na hora que estava sendo feito o internamento. Uma coisa que a gente pode tentar, se o paciente não consegue coletar quando ele percebe que está em hipoglicemia, se ele faz hipoglicemias em jejum, então vamos orientar que ele faça aí um jejum de 8, 12 horas. Isso, durante a noite. Vai no laboratório pela manhã cedo. Fica lá esperando. E coleta glicemia, mesmo insulina. Sem sintomas, vamos supor, ele fez aí o jejum de 8 horas, foi para o laboratório, ainda não está com sintomas. Mesmo assim, vale a pena coletar. Perfeito. Por quê? Porque nem sempre a hipoglicemia, nesses casos, vai dar sintomas, principalmente se for uma hipoglicemia já crônica, se ele vier há muito tempo. Né? Porque a gente sabe que temos mecanismos adaptativos para ir diminuindo a secreção de glucagon, a secreção de catecolaminas com o tempo, e essa hipoglicemia acaba ficando assintomática. Né? E aí, nesses casos, vale a pena sim, tenta aí, faz um jejum ambulatorial. Faz um teste ambulatorial. Não esquecendo que mesmo que eles chequem a glicemia capilar e esteja em hipoglicemia, na coleta tem que ter a glicemia plasmática. Isso, tem que ter. Não é raro haver discordância. Isso. O paciente aparentemente está em hipoglicemia, quando coleta plasmática, deu mais alta, já não valeu aquela amostra. Para o diagnóstico não vale a capilar, você precisa da glicemia. Na mesma amostra tem que ter a glicemia, a insulina, o peptídeo C. Eric, tá meio óbvio nessa nossa conversa, mas vale a pena reforçar que não adianta uma coleta de insulina aleatória, como a gente vê com frequência, né? Às vezes o pessoal não quer ter trabalho, coleta aqui esses exames, assim, ao acaso, não adianta. Até porque o próprio insulinoma, você pode ter uma insulina normal, como eu já disse. Isso não quer dizer que ele não está fazendo hipoglicemia, pelo contrário, assim, ela normal com a hipoglicemia é compatível com o insulinoma. Então, só dosar uma insulina aleatória não vai lhe ajudar. Tem que ser hipoglicemia. Tem que ser hipoglicemia. Tá, mas vamos colocar aqui um paciente que você orientou que ele fizesse coleta na hipoglicemia. Não deu certo, doutor. Passei mal, tive que comer. Aí você orientou que ele fosse em jejum, então, ao laboratório e fizesse a coleta. Não veio hipoglicemia. Glicemia 72. Pronto. Mas a insulina tá, sei lá, 20 e pouco, que a gente vai falar daqui a pouco que o ponto de corte dela, para esses casos, é acima de 3, né? Não interessa. Teria que estar em hipoglicemia para você poder interpretar. E agora? O que é que eu faço com esse paciente? Aí vamos fazer o teste, o teste chato,
que é o jejum prolongado. Que é você dizer, paciente, olha, você vai ficar sem comer por 72 horas. Só tem um teste pior do que esse, o restrição hídrica, que diz que vai ficar sem beber água. Né? Que esse eu acho... sim. Agora, o de jejum até vai, mas é chato, né? Você dizer ao paciente, 3 dias sem comer. Né? Já recebi ligação de diarista de UTI que a família do paciente estava fazendo um escândalo na UTI porque a gente estava deixando o paciente sem comer. Olha a maldade. E isso não existia, né? Mas realmente, você tentar explicar para um leigo que isso faz parte de um exame, o paciente ficar em jejum 3 dias consecutivos é difícil. Sim. Mas vamos falar então como é que seria esse teste. Bem, se você não consegue flagrar uma hipoglicemia, você vai internar esse paciente, isso. Iniciar um protocolo de jejum que pode durar até 3 dias. Para desencadear a hipoglicemia. Perfeito. Você vai propositalmente induzir hipoglicemia, né? E aí tem vários protocolos, né, Eric? Geralmente a gente utiliza um no serviço que eu trabalho, que o paciente já interna, começa o jejum de manhã cedo, e aí mede glicemia capilar de 6 em 6 horas ou de 4 em 4 horas. Quando ou ele se tiver sintoma, né? Ou se tiver sintoma. E quando a gente observar que está havendo queda dessa glicemia, menor que 60, por exemplo, a gente diminui esse intervalo, faz glicemia capilar de hora em hora, até que ele faça, de fato, uma hipoglicemia importante. Alguns protocolos usam menor que 54, outros abaixo de 45. Isso. E nessa hipoglicemia importante, ele faz já, de imediato, uma coleta de exames que tem insulina, peptídeo C, anti-insulina, sulfonilureia, antes de você corrigir a hipoglicemia. Então, aí você tem que ter uma colaboração da equipe de enfermagem também. Isso, porque tem que ser algo rápido, minha gente. O paciente está com sintomas, você tem que coletar rápido, para assim que coletar, corrigir a hipoglicemia. E nesse cenário, o teste poderia ser interrompido. Se ele não faz esse episódio de glicemia, de hipoglicemia grave, em que outras situações eu vou interromper o teste, por exemplo? Se ele completa 72 horas, ou se o paciente faz sintomas, tem hipoglicemia um nível um pouquinho melhor, mas está muito sintomático, estou passando mal. Acaba esse teste, você vai ter que acabar. Você lembrou bem que nessa situação de jejum prolongado, a gente vai dosar ali também a sulfonilureia. Teoricamente, a gente deveria dosar a sulfonilureia, certo? Por quê? Porque, às vezes, de novo, pode ser factícia. E além da factícia poder ser por autoaplicação de insulina, pode ser também por ingestão. O paciente está ali tomando sulfonilureia e está jurando que não está tomando. E aí a dosagem da sulfonilureia iria ajudar, porque sulfonilureia é um secretagogo de insulina. Ele estimula o pâncreas a produzir insulina e, consequentemente, peptídeo C. Então, o padrão laboratorial, a interpretação, como a gente vai falar daqui a pouco, é muito semelhante do uso de sulfonilureia com insulinoma. Então, a única forma de você diferenciar, se o paciente pode estar mentindo para você, jurando de pé, não está usando nada, né? Aí você iria ter que dosar a sulfonilureia. Problema, né? A gente não vai encontrar essa dosagem fácil em qualquer laboratório. E a maioria desses testes para sulfonilureia são sulfonilureia de primeira geração. Então, e se você estiver usando uma gliclazida? E aí? Né? Você pode não detectar. Então, é complicado essa dosagem. Tem a orientação nos protocolos, tudo, mas não é uma coisa tão simples de se fazer, não. Certo. Tudo bem. Então, esse seria o nosso passo a passo. Tentar coleta em jejum, não deu certo, internar para teste de jejum prolongado e convencer o paciente. Uma coisa de jejum prolongado também, que é algo que a gente... Uma conduta que até a gente faz às vezes passou de 48 horas e não teve hipoglicemia ainda, se for um insulinoma, a chance dele ter uma hipoglicemia nas últimas 24 horas é muito pequena. Sim. Porque na maioria das vezes, o insulinoma ele vai causar uma hipoglicemia nas primeiras 48 horas. Então, a gente já interrompeu o teste, porque o paciente não estava mais aguentando ficar sem comer e já tinha passado 48 horas. Então, a chance dele fazer uma hipoglicemia era pequena. Né? Já quando a gente está falando de, por exemplo, nesidoblastose, né, pode ser que o paciente não... Enquanto o insulinoma geralmente faz a hipoglicemia nas primeiras 48 horas, a nesidoblastose o paciente pode passar mais de 3 dias sem se alimentar e não fazer. Tá? Então, suspeitar quando você tem uma hipoglicemia muito... bem documentada, não fez hipoglicemia de jejum prolongado, começar a pensar nessas outras causas mais raras também. Podem ser insulinoma, pode, mas talvez também seja alguma causa mais rara de hipoglicemia. E sempre lembrar que hipoglicemia factícia deve ser uma das hipóteses diagnósticas, então esse paciente, no ambiente do teste, ele não pode ter acesso como é que eu posso dizer? Insulina, medicamentos, objetos pessoais suspeitos. Um spoiler do que a gente vai contar já. Né? Tem um caso que foi... Bem, então essa é a investigação da hipoglicemia em jejum. Isso.
Mas se for um paciente que não tem hipoglicemia em jejum, ele fala, Eric, só apresenta hipoglicemia pós-prandial. Então, 2, 3 horas depois que eu almoço, depois do jantar, depois de um lanche, eu passo mal, tenho hipoglicemia. Como é feita a investigação desse paciente? Eu sigo esse mesmo princípio da hipoglicemia em jejum? Não. Né? Aí é o contrário. Se ele está tendo hipoglicemia após se alimentar, a gente tem que tentar simular esse ambiente. Então, eu vou simular uma refeição. Eu vou dar para ele uma refeição, certo? Se chama teste da refeição mista, e vou acompanhar ali, né, nas próximas 5 horas, aí vai depender do protocolo, se esse paciente vai fazer hipoglicemia, e aí vai ficar muito parecido com o jejum prolongado. Eu vou avaliando a glicemia capilar, no momento que ele fizer hipoglicemia, eu vou dosar a glicemia, a insulina, o peptídeo C, né, fazer tudinho para ver se realmente é hiperinsulinêmica ou não. Lembrando que na pós-bariátrica, né, que é o que hoje em dia o maior percentual do paciente que vai fazer teste da refeição mista é o paciente pós-bariátrico. No paciente pós-bariátrico, a hipoglicemia ocorre por hiperinsulinemia, como eu expliquei. Então você vai ter aí um padrão de glicose baixa com insulina e peptídeo C alto. Esse teste, essa refeição mista utilizada no teste, ela varia de acordo com o serviço. Varia bastante. Com laboratório, que tem laboratório que faz o teste de refeição mista, né? Tem um laboratório famoso no Brasil, inclusive, que faz o teste, que eles utilizam um pão francês, e aí metade é servido com manteiga, metade com geleia de morango, café com leite e adoçado com açúcar. Então, esse é o padrão. Porque aí a ideia é que seja uma refeição hiperglicídica, 60% de carboidrato, menos que 10% de proteínas, em torno de 25% de gordura, para ver se desencadeia, né, esse pico glicêmico inicial, seguido de uma hipoglicemia reativa. Isso. E outra dica, às vezes, é você fazer simular a refeição que o paciente diz, se tiver uma refeição muito específica, né? Quando eu como isso, isso e isso. Você pode também simular essa refeição que ele está falando e aí ficar vigiando a glicemia após a refeição. Certo. Vamos agora interpretar esses exames? Bora lá. Tá. Seja em jejum, seja hipoglicemia pós-prandial. A interpretação dos valores é semelhante. Como a gente coleta os mesmos exames, como interpretar esses exames laboratoriais na investigação da hipoglicemia em pacientes não diabéticos? Então, primeiro que a glicemia tem que estar baixa. É como você já tinha falado, alguns lugares colocam abaixo de 54, outros abaixo de 45. A glicemia deu, sei lá, 58, 59, você não pode confiar no teste. Realmente tem que documentar laboratorialmente a hipoglicemia. E aí você vai ver os valores. Primeiro, insulina e peptídeo C. Se você tem insulina alta, você já sabe, é uma causa por excesso de insulina. Aí você vai olhar o peptídeo C. Esse peptídeo C está alto ou esse peptídeo C está baixo? Né? O que seria uma insulina alta nesse caso? Acima de 3 é o ponto de corte. Então, em vigência de hipoglicemia, uma insulina acima de 3 é hiperinsulinêmica. Será que é um insulinoma? No insulinoma, como é que está o peptídeo C? É um tumor de células beta, então vai secretar tanto insulina como peptídeo C. Então o peptídeo C também vai estar alto, ele vai estar acima de 0,6. Então você vai ter insulina acima de 3 e peptídeo C acima de 0,6, 0,6. Então ambos altos em vigência de hipoglicemia. Principal hipótese, insulinoma. Pode ser uma nesidioblastose? Pode. Já teve um caso recente que foi nesidioblastose mesmo no adulto, que é mais raro você ter no adulto, mas pode. Mas a principal hipótese vai ser insulinoma. Qual é a outra hipótese, nesse caso, essa apresentação com os dois altos, de uma hipoglicemia factícia por uso de sulfonilureia. E aí o que lhe ajudaria era a dosagem de sulfonilureia se você tiver disponível. Se não tiver, vai ser na confiança. E olhe que o paciente, às vezes, pode ser aquele paciente, não, ele não parece. Às vezes o residente diz, não, esse paciente não parece factícia. Eu digo, olhe, confie tanto assim não, porque a gente já teve casos, o paciente não parecia também não. Tem alguns fatores de risco, né? Tem, profissional às vezes, de saúde, né? Profissional de saúde. Às vezes é um cuidador de um paciente que tem diabetes. Isso, que tem acesso. Sempre perguntar como quem não quer nada. Tem acesso à insulina? Tem alguém com diabetes em casa? E quem é que aplica a insulina? Quem é que aplica... quem cuida dos remédios? Não, minha mãe, ela tem diabetes e faz uso de... Aí você vê que tem uma sulfonilureia. E quem é que organiza esses remédios? Quem é que pega para ela os remédios? Às vezes é um idoso, está em casa e está ali a pessoa, o filho, o cuidador, alguém, separando aqueles comprimidos, né? Então essa conversa na anamnese ela é importante. Bem, você pode ter também o achado de ter insulina alta, acima de 3, mas aí o peptídeo C está baixo, abaixo de 0,6. Opa! Como é que pode, se os dois são secretados juntos, como é que pode um estar alto e o outro estar baixo? Se o peptídeo C está baixo, isso indica para mim que a célula beta-pancreática está inibida. Ela não está funcionando. Então, o excesso de insulina não está vindo do pâncreas. Se o excesso de insulina não está vindo do pâncreas, está vindo de onde? De fora.
é a paciente se auto-aplicando insulina, certo? Aí a gente teve, acho que vale a pena citar um caso que a gente teve no serviço, que Ícaro vai lembrar, ele inclusive ainda nem era residente de endócrino, era residente de clínica rodando lá com a gente. E era uma menina em torno de 16, 15, 16 anos. É um clássico esse caso. Aí ela foi por hipoglicemia, o pai extremamente angustiado, dormindo do lado dela, segurando na mão dela, né? E ela dizia que não, negava a auto-aplicação, negava o uso de qualquer coisa, só que quem aplicava a insulina da mãe era ela, né? E tinha toda uma história de familiar de que os pais tinham acabado de se separar. Ela tinha também um pet dela que tinha morrido, ela estava numa fase complicada, mas ela negava qualquer uso. E a gente fez o teste de jejum prolongado, ela fez hipoglicemia logo no início do teste, logo no início, né? Ou seja, ela tinha feito alguma coisa muito perto, assim, da hora de chegar no hospital, né? E deu insulina alta para apetite C baixo, compatível com o uso de insulina exógena. A gente questionou, explicou para o pai ficou meio indignado, disse que não, que a filha dele nunca iria aplicar, ela ficou indignadíssima, me lembro dela muito indignada. Disse que de jeito nenhum ela faz isso. A irmã dela muda do lado, não disse nada, depois a gente soube que a irmã sabia. E aí a gente resolveu depois repetir o teste. Certo? Da segunda vez que a gente repetiu, veio a mesma coisa, insulina alta, com apetite C baixo. Olha, pai, ela tá usando, vá atrás, o pai ainda indignado, até que um dia o pai chegou lá e fez, olha, vocês tinham razão, os pais oficializaram a separação, o pai num canto, a mãe em outro, e aí ela estava na casa do pai e mandou mensagem pro pai: pai, você pode passar lá na casa da minha mãe e pegar meu ursinho de pelúcia? Só que a menina de 15, 16 anos, o pai achou aquele esquisito. Pegou o ursinho de pelúcia, foi olhar dentro, o ursinho de pelúcia estava cheio de insulina, cheio de seringa, né? E aí ele confrontou a menina revelou que realmente estava usando e aplicando insulina. Ou seja, cuidado com os ursinhos de pelúcia. Pois cuidado com os ursinhos de pelúcia. E, olha, minha gente, esse padrão insulina alta para apetite C baixo é muito indicativo de que a pessoa está usando insulina exógena. E claro, a gente está colocando, por exemplo, quando a gente fala que essa apresentação de peptídeo C alto e insulina alta sugere insulinoma, considerando que o anti-insulina veio negativo, que não é autoimune. Que você descartou essas causas mais raras. Mas que é mais raro, exatamente. Sim. E no hipoglicemia pós-bariátrica reacional, a gente vai ter esse padrão parecido com o do insulinoma. Isso, insulina alta para peptídeo C alto. Porque ela é hiperinsulinêmica. Provavelmente pela secreção exagerada de GLP-1, que vai estimular o pâncreas a produzir insulina e peptídeo C. Então é um padrão igual. Perfeito. Um exame que às vezes pode ser adicionado nessa análise é o beta-hidroxibutirato. Isso. Qual é a lógica do beta-hidroxibutirato? O que é ele? Ele é um corpo cetônico. Então ele vai ser produzido em que situação? Em período de jejum prolongado. A gente tem a cetogênese aumentada. Qual é um dos estímulos para cetogênese acontecer e para corpos cetônicos serem produzidos, incluindo o beta-hidroxibutirato? A insulina cair. Porque a insulina ela inibe a cetogênese. Então, num período de jejum prolongado, o que acontece com a insulina? O pâncreas não está entrando alimento nenhum, o pâncreas diminui a produção de insulina, a cetogênese aumenta. O que vai acontecer no insulinoma, que a insulina nunca cai? No insulinoma, que a insulina nunca cai, não vai ter cetogênese. Então, o beta-hidroxibutirato ele vai estar baixo. O beta-hidroxibutirato baixo reforça a hipótese de que o pâncreas está produzindo muita insulina. Já se o beta-hidroxibutirato aumenta, você diz, opa, isso não está com cara de ser secundária a uma hiperinsulinemia. Né? Tem um ponto de corte 2,7 do beta-hidroxibutirato para fazer essa diferenciação. Inclusive, tem trabalho que testou ele como uma possibilidade para abreviar o teste de jejum prolongado. Tudo que a gente quer. Não ficar tão prolongado assim, né? Os autores viram, isso nem foi publicado ainda como um paper, né, como um artigo, foi uma apresentação de um resumo naquele meet anual do ACE. E eles observaram no serviço em que trabalham que utilizar o beta-hidroxibutirato e esse ponto de corte de 2,7 permitiu antecipar o teste, porque se em 48 horas esse paciente tivesse um beta-hidroxibutirato maior que 2,7 em algum momento, definitivamente esse paciente não tem insulinoma. Isso, pode interromper o teste. Isso, porque ele está produzindo muito corpo cetônico, o teste poderia ser interrompido sem deixar passar casos de insulinoma. Então, enfim, se no seu serviço você dispõe, acompanhar com beta-hidroxibutirato pode ser interessante até nessa estratégia de interromper o teste mais cedo. E aí você vai atrás de causas não hiperinsulinêmicas para a hipoglicemia do paciente. Boa. Falamos aqui da avaliação laboratorial desses pacientes, certo? Mas se a gente tem uma indicação de que o paciente tem uma hipoglicemia hiperinsulinêmica,
sugestiva de insulinoma, eu tenho que achar o insulinoma. Isso. Aí o problema até agora não foi o problema, não. O problema é agora de achar. Ah, não, é insulina alta, pedido ser alta, é hiperinsulinêmica. Primeira hipótese é insulinoma. Agora vamos ver se a gente acha esse insulinoma, aí é que tá, né, o buraco. Vamos lá. Quais exames de imagem solicitar na investigação da hipoglicemia hiperinsulinêmica? Pronto. Primeira coisa que o ultrassom normal, assim, abdominal, não vai ajudar muito, né? Geralmente esses tumores, eles são pequenos e por isso a dificuldade de encontrá-los. Então, um ultrassom, se você for fazer ultrassom, ele tem que ser endoscópico. Então, orienta-se primeiramente um ultrassom endoscópico, né? Lá faz uma endoscopia, vai ter lá pela localização ali dentro do trato gastrointestinal, vai ser mais fácil você ver se tiver algum insulinoma. Mas associado a um outro exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância. Tomografia, lembrar que se for de cortes finos é melhor, porque são tumores muito pequenos. Então, assim, como nenhum exame sozinho é o melhor, muitas vezes a gente vai associar exames, certo? Então, o básico seria o ultrassom endoscópico e algum exame de imagem como tomo ou ressonância, certo? E se não achar, que a gente tem, né? A gente tem casos que não acham, isso é muito frequente não encontrar. Você teve caso, Ícaro, na sua residência, né? Sim. Paciente que não achou. Trauma, né? Geralmente já fica assim, internou a insulinoma residente. Meu Deus, vai ficar muito tempo aqui a gente atrás de Mas isso é importante, porque quem não investiga a hipoglicemia com frequência pode achar que fez o teste, deu hipoglicemia hiperinsulinêmica, oba, acabou, né? Não. Vou pedir uma ressonância, vai vir lá um nódulo de 3 centímetros, ótimo. Então já vou desanimar a dizer que boa parte dos insulinomas são menores que 2 centímetros. Isso. Não vai achar fácil assim. Podem não ser vistos na ressonância. E aí outra opção, os exames geronegativos, é fazer algum exame esses de medicina nuclear, cintilografia ou até um PET-CT. Cintilografia, a lógica seria você fazer um octroscan. Você usa octreotida, porque pode ser que aquele insulinoma tenha receptor de somatostatina. Octreotida é um análogo de somatostatina, e aí teria ali um marcador, né, para poder se ligar, o octreotida se ligar ao receptor do insulinoma, e aí com o marcador ali vai acender e vai ver na cintilografia. Lindo na teoria, mas assim, na prática, aparentemente, o que parece é que a maioria desses receptores para somatostatina não tem afinidade boa para o octreotida. Então você teria que fazer um exame além que exames mais caros, como fazer um PET-CT, que não é um PET-CT com FDG. Não, é com DOTA. Porque lembrar que o FDG é glicose, né? Essa glicose, se for insulinoma e a insulina for muito alta, o FDG vai todo pro músculo. E se eu não me engano, uma paciente sua, eu tô inclusive... rindo porque a gente tá lembrando de casos, né? Uma paciente sua fez um PET com FDG, só desenvolveu o músculo, porque o FDG foi todo captado pelo músculo. Foi embora o marcador. Foi embora o marcador. Então você faz o DOTA, que aí parece ser um análogo da somatostatina pelo receptor, que tem uma afinidade melhor pelo receptor do insulinoma, marcado com galho. E aí seria o ideal, mas no serviço público para conseguir isso é complicado. Esse exame não é barato, esse exame é caro. Né? Essa paciente da gente, eu lembro que ela fez o PET com DOTA. Primeiro ela fez uma ressonância que mostrou uma imagem próxima ao pâncreas, interrogou se era um linfonodo. E aí quando fez o PET com DOTA, tinha nada, né? Não captava nada. Depois quando repetiu a imagem, aquele possível nódo já não estava mais lá, então era um linfonodo mesmo. E ficou meio que às cegas. Aí fez uma ultrassonografia endoscópica que mostrou um possível insulinoma, mas no intraoperatório não era. E aí chegou no melhor exame, que é o quê? A mão do cirurgião. A mão do cirurgião, né? Junto com o ultrassom transoperatório. Isso, perfeito. Então, muitas vezes, você não vai achar nada no exame de imagem ou vai achar um falso positivo, como você citou aí. Os exames fez, mostrou que poderia ser, o cirurgião abre e não tem nada. Né? Então, geralmente, essas cirurgias para insulinoma, o ideal, mesmo que você ache que tenha lesão, é ter ali de prontidão alguém com ultrassom transoperatório para fazer junto. O cirurgião palpar o pâncreas e ir com ultrassom procurando. E aí você consegue ter uma acurácia bem maior do que qualquer outro exame. Eric, quando os exames de imagem não mostram nada antes de chegar na cirurgia, existe uma outra estratégia mais invasiva que a gente pode adotar. Existe, que é você fazer uma angiografia, cateterizar ali artérias do sistema gastrointestinal que vão ali irrigar o pâncreas. A partir da cateterização dessas artérias, injetar cálcio para esse cálcio estimular a produção de insulina pelo um provável insulinoma, né? Porque aí um insulinoma ele responde muito à injeção de cálcio e aí você tem uma hiperprodução de insulina. E aí você vai dosar a insulina na veia cava. Olha a complicação, né? Então você injeta, vai escolher
3 a 4 artérias, mas geralmente a mesentérica superior, a gastroduodenal e a esplênica. Na verdade, essa esplênica você pode ver a parte proximal ou a distal dela. E aí, cada artéria dessa irriga uma parte do pâncreas. Então, você estimulou pela mesentérica superior. Você vai ver, por exemplo, a cabeça do pâncreas. Então, estimulou, você vai ter a dosagem basal da veia cava para ter insulina basal, aí estimula e dosa de novo na veia cava. Se essa insulina aumentar 2 vezes ou mais em relação ao basal, indica região. Que foi com a artéria mesentérica superior, então deve ser cabeça do pâncreas o problema. Mas isso, minha gente, isso não é 100%. Tem variação anatômica. Não, no máximo, tem erro de cateterismo. Vai direcionar o cirurgião na hora que ele for palpar. Isso, se não tiver exame nenhum de imagem. Não, foi exatamente a mesentérica superior. E quando você viu as outras, não aumentou a insulina, então vai direcionar ele para a cabeça. Né? Mas pode ter erro. Ou se for uma anesidoblastose, por exemplo, você não vai ter esse aumento mais em uma do que em outra. Enfim, não vai ajudar. Inclusive, a gente teve uma paciente foi ano passado, em que os exames todos negativos, inclusive fez o PET-CT com galho, deu negativo, e foi para a arteriografia, que não ajudou. E no final das contas era uma anesidoblastose, porque na mão do cirurgião, ultrassom transoperatório, não achou, o cirurgião resolveu tirar ali uma parte do pâncreas mesmo, porque já estava ali, ia ter que tirar alguma coisa, isso já tinha sido conversado com a paciente, e antes ela já tinha concordado com isso, se seria o caso, iria retirar, e o histopatológico veio como... E aí quando retira assim é no chute, porque o cirurgião não viu nada, ele vai ali e vou tirar que parte aqui do pâncreas, né? E aí veio como anesidoblastose. E a paciente voltou a fazer hipoglicemia depois, porque se é anesidoblastose, parte do pâncreas que foi deixada, continuou produzindo. Uma coisa muito importante, Eric, a gente colocou aqui todo um fluxograma, uma sequência de investigação. E não é raro ver o médico não especialista pedir uma imagem, sem fazer aquela investigação laboratorial, sem ter dosado sequer uma insulina, pede uma tomografia. A gente acabou de mostrar que pode dar problema, porque mesmo quando você já diagnosticou, tá tudo certinho, você tá só indo atrás, pode aparecer uma imagem que não é insulinoma, né? Então você tem que seguir o passo a passo, tem que ter muito cuidado, não é fácil. Excelente. Fizemos hoje aquele nosso podcast de revisão sobre um conteúdo, né? Bem didático, acho que é super útil para o médico especialista, claro, mas também para o residente de endocrinologia, de clínica médica, estudante de medicina. É isso, se você gostou desse podcast, compartilha com o seu amigo, deixa aí o seu comentário, o seu feedback e continua acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.